pode erguer as suas mãos o mais alto que você pode, que consegue. E aí no seu lugar começar a dizer palavras de louvor ao Senhor. Te amo, Senhor. Jesus, te exalto nesta manhã. Tu és santo, tu és digno, tu és maravilhoso. Tu és o nosso Deus, nosso Salvador amado, Redentor das nossas almas. A Ti a honra. Seja engrandecido nesta manhã, Senhor. Tu és sempre digno. Aleluia, aleluia a Ti, Senhor. Exaltado, engrandecido, te entronizamos nos louvores, te entronizamos nos louvores, te amamos, Senhor, te amamos, quantas vezes não consigo perceber Tua mão, Teu cuidado em meu viver. É sem merecer, eu sei que as bênçãos me alcançam. Quero reconhecer. Ajuda-me a ver o amor que me desperta pela manhã. Nesta manhã, Senhor, ajuda-me a ver bondade e misericórdia que me seguem todo dia. Aleluia, aleluia. Sejas louvado, meu Deus e Rei, com os meus lábios te bendirei todos os dias.
lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ah, que privilégio termos a bendita palavra do Senhor. Que bênção, que bênção. Levante-a bem alto, bem alto. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que nesta manhã tua bendita palavra continue nos consolando, nos edificando, nos exortando. Senhor, que possamos sair daqui de um modo tão diferente do modo como entramos, pelo poder transformador da tua palavra. Conceda, Deus, ao pregador sabedoria, conceda-lhe graça, mas acima de tudo a unção, para que a tua palavra possa provocar, ó Pai, nos corações aquela fome de uma mudança de vida, que haja salvação, reconciliações. Abençoamos aqueles, ó Pai, milhares e potencialmente milhões que estarão, ó Pai, ouvindo tua palavra, seja pela internet ou pela televisão, que ela produza, Pai, vida, em nome de Jesus. Amém. Antes de assentar, eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. E nós vamos ler os versos de número 22 e 23. Marcos capítulo 11, versos 22 e 23. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Vamos ler juntos? Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Agora olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, por que será que a minha montanha não está se movendo? Está se movendo um ruído por aqui estranho. Isso, desligou. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você vai saber nesta manhã por que a sua montanha, o seu monte, não está movendo. É para mover. Por que não está movendo? Preste atenção. Vamos assentar. Muitas vezes eu encontro irmãos que eles olham para mim com o rosto assim, diferente, dizendo: pastor, a montanha que está na minha frente não está movendo, não. Eu já fiz isso, fiz aquilo outro, mas parece que a montanha não está se movendo. E muitas vezes irmãos assim, piedosos, e alguns vivendo assim, grande aflição. E nesses tempos as pessoas se enchem de tantos questionamentos. Mas por quê? Por que a minha montanha não está se movendo? Essa é uma pergunta que muitos fazem assim com tanta frequência. Por que a minha montanha não está se movendo, está nem se mexendo? A resposta a essa questão, ela é tão importante de você entender. É extremamente necessário você ter esse nível de entendimento, porque aparentemente
Algumas vezes a sua montanha não se move. Eu sempre respondo que algumas montanhas da vida, você dá uma ordem de comando e elas são lançadas ao mar. Outras montanhas, elas devem ser escaladas. Outras montanhas devem ser conquistadas por eu posso dizer assim, por um grande combate espiritual, por uma guerra espiritual tão intensa. Essas montanhas você tem que escalar, conquistar. Você simplesmente não vai precisar, não pode simplesmente ordenar que sejam lançadas fora. Mas você vai ter que lutar para conquistá-las. Existem montanhas que você não poderá escalar, não vai conseguir contorná-las, e tampouco você vai ter de dar aquela ordem de comando a elas. Elas deverão simplesmente ser evitadas. Por quê? Porque o acesso a elas foi negado por Deus. E se você não tiver esse entendimento, você vai começar a complicar muito a sua vida. Se você não pode comandar, se você não pode escalar, se você não pode conquistar essa montanha, é porque ela foi negada a você. Deus colocou na frente dela, se eu puder falar assim, um sinal de acesso negado. Saber que tipo de montanha que você está enfrentando é fundamental para determinar a sua atitude diante dessa montanha. É certo que nesses dias há tantas montanhas diante de você, e que nesta manhã o Senhor possa trazer para você a sabedoria para enfrentar corretamente o monte que se colocou diante da sua vida. As montanhas da Bíblia, montes da Bíblia, falam de desafios, falam de obstáculos. Montes da Bíblia também falam de lugares de comunhão íntima, daquela comunhão tão especial com Deus. Deus dá planícies férteis para aqueles cuja força, e eu posso falar até muitas vezes as conquistas são assim muito pequenas. Mas eu não consigo explicar tantas coisas. Mas eu sei que Deus tem reservado, muitas vezes, montanhas para aqueles que são mais resistentes na natureza, são mais ousados. Alguns irmãos parece que têm assim mais coragem, mais disposição. Montanhas que aparentemente são difíceis de conquistar. É uma bênção, é um privilégio para aqueles. Quando você olha Davi matava sempre bicho maior do que ele. Vem leão, ele matava. Vinha urso, ele matava. Vinha gigantes, ele matava. Enquanto os outros tremiam, lá estava ele, destruindo, conquistando aquelas montanhas. Montanhas também nos falam muito, sabe? De dificuldades, obstruções, barreiras. E essas barreiras tentam nos separar daquilo que desejamos. Outras vezes, nós mesmos desejamos conquistar montanhas. Eu sempre falo com a Renata, se Deus nos desse outro filho, ou mais filhos, um dos nomes seria Estevão. Um outro filho, nome que eu sou apaixonado por ele é Caleb. Vamos falar? Caleb. Vamos falar? Caleb. Como eu gosto de apresentar um menino com o nome de Caleb, sabe? Porque o nome traz aquilo que está ali na vida da pessoa. É difícil apresentar um menino chamado Michael Jackson. Não é que seja, mas crente põe um nome que significa algo, não é assim? E Caleb, você conhece também a história dele. Muitas vezes, quando você encontra alguém, quando você perde uma montanha, e nós vamos ver que esse homem Caleb, ele estava pedindo uma montanha. Quando você pede uma montanha, você está pedindo por guerra. Mas é uma guerra que tem grande recompensa, porque a montanha, ela sempre nos fala do nosso destino, daquilo que foi projetado por Deus. Abra comigo em Josué, capítulo 14, versículo 12. Josué, capítulo 14, o versículo 12.
Ao momento quando Caleb diz: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Ou seja, ele não pediu para a montanha ser retirada. Ele pediu o quê? Dá-me esse monte. Vamos falar? Dá-me este monte. Existem dois tipos de pessoas aqui. Aqueles que querem fazer a montanha desaparecer da frente dele. E aquele outro que diz assim: dá-me este monte. Esse foi o pedido de Caleb. Aquela herança já havia sido dada pelo Senhor a ele. Ele já tinha essa promessa. Mas ele não desistiu dessa promessa. Ele ainda assim pediu. Ele reconheceu que mesmo Deus tendo nos dado algo, isso não retira de cada um de nós a necessidade de orar e de nos apropriar daquilo que Deus nos prometeu pela fé. A montanha já era dele. Mas ele disse: dá-me a montanha, chegou a minha vez. Chegou a minha hora. Chegou. Esse homem tinha 85 anos. 85 anos. Era o tempo dele aposentar. Era o tempo dele viver nas planícies. E essa montanha que ele estava pedindo não era uma montanha de rosas. Estava cheia de inimigos, cheia de gigantes poderosos que habitavam ali. Ele diz: aquilo que Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu vou experimentar na minha vida aquilo que Deus tem. Querido, aquilo que Deus deu para você, talvez não tenha chegado ainda. Nunca passou pela cabeça de Caleb que duraria tanto tempo assim para chegar na terra da promessa. Não havia uma data precisa da chegada. Mas ele tinha uma promessa. E Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Muitas vezes você está pedindo: a Deus, eu quero só jardim, eu quero só perfumes. E o Senhor tem para você uma montanha infestada de inimigo. Aí você diz: Deus, por quê? Deus olha para você e diz: olha, eu sou o que te guarda, eu sou aquele que prometeu e vai cumprir o que eu prometi. Deus é fiel. As montanhas, elas são assim tão bonitas de se ver. Sabe, as montanhas são lindas, sabe? A gente olha aquelas montanhas, quando você vê quase sempre uma paisagem, um quadro, uma pintura, mas é tão bonito. Elas são lindas. Mas agora, eu quero mostrar aos irmãos, primeiro, algumas montanhas devem ser escaladas. Vamos falar juntos? Algumas montanhas devem ser escaladas. O primeiro aspecto que eu quero compartilhar é que existem montanhas da vida que não são para serem comandadas. Sai, montanha, da minha frente! Mas que devem ser escaladas com um passo de cada vez. Eu já estive algumas vezes em Israel. E é impressionante. Lá no Egito, escalar o Monte Sinai. É uma coisa assim, indescritível. Indescritível. Não é apenas só um monte, é toda uma região. A escalada é feita à noite, porque de dia, por causa do calor, ninguém conseguiria normalmente. São 3.000 metros de altura. 3.000. 3.000. Há um caminhozinho, você vai subindo. Tem que ser de noite, porque se fosse de dia, se você olhasse lá embaixo, você ia dizer assim: eu não vou conseguir subir. Mas à noite é tão diferente. Você vai com a sua lanterninha, vai subindo.
subir 3 a quase 4.000 metros de altura. Não é tão fácil. Hoje, com os caminhos abertos, tudo direitinho. Agora imagine para Moisés. Pense um pouquinho como que deve ter sido para Moisés escalar o Monte Sinai. Ele tinha 80 anos. Não existia no Monte Sinai um caminho, não. Não existia nada dali, um corrimão para ele segurar e subir, não. Com certeza ele subiu quase que engatinhando, porque não é tão fácil subir. E aqueles momentos devem ter envolvido para ele situações assim, delicadíssimas. Deus podia ter falado só para Moisés assim: Moisés, vem cá, vamos falar. Quero falar com você. Deus podia. Deus é Deus. Mas Deus falou com ele: eu quero falar com você no alto do monte. Eu quero falar com você no alto da montanha. Existem montanhas que não são simplesmente para você tirar da sua frente. Existem montanhas para você escalar. Existem montanhas que vão fazer o seu corpo ficar rígido. Deus não diz para Moisés: Moisés, vem aqui no cantinho que eu vou falar com você. Muitas vezes Ele nos leva a escalar uma montanha. Sozinho. Sem mulher, sem filhos. Sem torcida, dizendo: vai, 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 vai. Esse homem de 80 anos subindo aquela montanha de uma forma tão forte. Isso nos mostra um princípio espiritual, que todas as coisas de Deus nos são dadas pela graça. Mas todas as coisas que Deus nos dá, elas envolvem algo que é a nossa apropriação, em perseverança. Ou seja, em perseverar. Nós recebemos pela graça. É aquilo que eu preciso, mas eu não tenho, eu não consigo. A perseverança. Existem aqueles que desistem com uma facilidade tão grande. A oração é comparada ao trabalho de escalar uma montanha. Eu queria pedir a Ângela e o Paulo para ficarem em pé. Fiquem em pé os dois. Esses dois têm andado pelo mundo inteiro, levando as pessoas a escalarem a montanha. E a única maneira de escalar a montanha é através da oração. É através da oração. Eles fundaram esse ministério de Gideões da oração. Aqui em cima, no alto da torre, às 24 horas os irmãos se revezam orando. É uma torre. Escalar a montanha é como se fosse também subir a uma torre. Queria que vocês aplaudissem o Paulo e a Ângela pela vida, o ministério, a dedicação deles. Podem assentar. A subida ao monte é um símbolo da oração. Para aquela subida não havia escada, não havia corrimão, nem elevador, nem atalhos, nenhuma maneira fácil de chegar até lá em cima no cume. Isso nos ilustra 3 princípios da oração. O primeiro princípio é esse: não há substituto para a oração. Vamos falar? Não há nenhum substituto para a oração. Outra vez, não há nenhum substituto para a oração. Nós somos a geração dos substitutos. Não é assim? Eu conheço um irmão careca, carequinho. Mas quando ele toma banho, a careca está ali. Mas se você encontra ele durante o dia, você não sabe se ele é careca. Porque a peruca dele é perfeita, sabe? Perfeita. Ah, se alguém for orar por ele, puser a mão na cabeça dele e começar a mexer assim, vai ser uma surpresa. Por quê? Aquilo é apenas uma ilusão, sabe? Apenas isso.
Nós temos substituto para o sal, para o açúcar. A minha Renata, eu coloco açúcar e ela sempre coloca lá o substituto do açúcar. Sempre coloca lá o substituto do açúcar. Quem sabe você faz isso também? Há substituto para a manteiga, para o leite. Há substituto para os dentes, né? Para o cabelo, para aquela visão ruim, para a audição ruim. Mas não há absolutamente nenhum substituto no mundo para a oração. O que Jesus Cristo disse em Mateus 17, 21? Que certas castas de demônio somente saem pelo jejum e a oração. Há determinadas conquistas que você vai se apropriar delas apenas pelo jejum e pela oração. Não há substituto. Deus não aceita oferta como dinheiro, como substituto para a oração. Deus não aceita simplesmente participar do culto da igreja como um substituto da oração. Deus não aceita a empatia com as pessoas como substituto de orar por elas. Eu gosto, eu vou nas festas, eu gosto disso, daquilo. Querido, mas você tem orado pelos seus amigos. Não há substituto para a oração. O fato é que se Moisés não tivesse escalado o Monte Sinai, ele não teria recebido tudo o que Deus tinha para ele. Se ele não tivesse escalado o monte, Deus não teria dado a ele absolutamente nada. Não havia outro caminho para Moisés receber de Deus as suas promessas. Ele tinha de obedecer e subir ao monte. Da mesma forma, simplesmente, na outra forma de obter o nosso milagre, a não ser através desse meio que é a oração. Algumas coisas da vida que simplesmente não vão mudar até que você suba ao monte, querido, para ter comunhão com o Senhor. Ore, e ore, e ore, e ore, até que algo aconteça. Não há substituto para a oração. Segunda coisa que aprendemos sobre a oração, não há nenhum atalho para a oração. A oração é uma montanha na vida, a qual não existe, queridos, nenhum atalho. Eu gostaria de poder dizer para você, mas eu tenho também, como você, muita dificuldade para orar. Mas a luta é real. A luta muitas vezes pelo momento. Quantas vezes eu estou ali, eu gosto de orar ajoelhado, mas naquela hora que eu estou ali abrindo o coração para orar diante do Senhor, chega uma necessidade e acaba atrapalhando. É tão difícil você passar os primeiros 5 minutos de oração. A oração, ela começa como um dever, mas você vai transformando esse dever em um deleite. E quando você atinge o nível do deleite, você não quer outra coisa, a não ser estar diante do Senhor, estar com Ele. Algumas vezes a oração flui tão facilmente, mas quase sempre a oração exige disciplina, perseverança. Da mesma maneira como subir a montanha, devagar. A oração é um trabalho com Deus, que muitas vezes parece ser assim, tão estressante, tão extenuante, mas ali nós temos que romper de uma forma assim tão forte todo esse nível para estar diante do Senhor. Essa subida ao monte de Moisés é uma analogia para nós. Ou seja, eu quero chegar até lá. A última vez, faz 1 ano, eu subi ao Sinai. Queridos, no meio do caminho, pessoas que subiam comigo estavam paradas, tinham desistido. Outras estavam assim tão cansadas que não conseguiam.
Eu confesso a vocês que meu coração estava disparado. Não é fácil. Mas eu disse, eu vou chegar. Os meninos diante do trono estavam lá subindo, levando os instrumentos, coisas assim. Um frio, mas assim que cortava. Frio, 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 frio. Houve um momento que eu disse, será que eu vou conseguir? Mas na hora que eu cheguei lá em cima, eu confesso a vocês que eu levantei os braços assim, e joguei meu corpo para trás, fiquei deitado ali, no chão. Mas veio um sentimento de satisfação, dizendo, eu consegui. Eu chorava no chão, mas eu dizia, eu consegui. Eu consegui. E ver o sol nascer no alto do Monte Sinai é uma das cenas mais deslumbrantes que o ser humano pode experimentar aqui na terra. Ver o nascer do sol. A oração é assim também. Não há atalhos. Existe recompensa. Existe recompensa. Lá em cima, quando o sol nasceu, gente, que paisagem. Não é nem vermelho, não é nem marrom. É um dourado misturado com umas cores que eu dizia para mim mesmo, Deus, nunca vi isso. Sem fé, a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos falar? Sem fé é impossível agradar a Deus. Outra vez, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago, capítulo 5, verso 16 diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. É tão interessante que essa palavra eficaz, na língua grega é a palavra energel, de onde provém a nossa palavra energia. A oração simplesmente libera a energia celestial do nosso Deus. Muito pode por sua energia, pela sua eficácia a súplica do justo. Muitos sonham com a existência de um botão para facilmente ligar e desligar as coisas. Mas com relação à oração não existe tal botão. A bênção é quando você mais ora, mais fácil e agradável a oração vai se tornando. Quanto mais subimos a montanha, mais fácil é a escalada. Mas você tem que subir. Não há atalho para a oração. E a terceira coisa sobre a oração, que é inesquecível. Não há recompensa fácil. Mas os que oram recebem. A montanha, ela pode ser tão difícil de escalar. Mas no topo da montanha é um lugar de recompensa. Aqueles meninos do ET que foram lá, eles pagariam qualquer preço para voltar. As pessoas quando vão, elas dizem, eu nunca mais vou subir. Mas quando ele vai, ele diz, eu vou subir. Porque a recompensa lá em cima, de você ver uma paisagem que não é comum, e de você ver aquele lugar onde a glória de Deus se manifestou, onde aquele lugar tremeu por fogo da presença do Senhor. Nós não temos um botão que liga e desliga, não existe. Nós somos recompensados pelas respostas à oração. Melhor ainda, somos recompensados pela comunhão com o Pai.
O Senhor disse para Moisés: sobe, Moisés. Ela não disse: fique na metade. Suba, lá em cima eu vou falar com você. Pode ser que ele venha falar nas planícies. Ele pode falar, Deus é Deus para falar do jeito que ele quiser. Mas se ele falou para você subir a montanha, você vai subir. Algumas montanhas devem ser conquistadas. É isso que eu quero que você entenda. Algumas montanhas devem ser conquistadas. Diga para o seu irmão: meu irmão, algumas montanhas devem ser conquistadas. Nós gostamos muito mais quando as montanhas são lançadas ao mar. Sai, montanha! Desaparece. Nós também gostamos quando, pela graça de Deus, somos autorizados a subir a montanha, como lá no Sinai, desfrutar da comunhão da presença do Senhor. Mas existem montanhas que você deve conquistar. São montanhas que foram dadas por Deus a você. Deus te deu essa montanha, mas você precisa conquistar. Não adianta você tentar evitar essas montanhas. Se for Deus que a colocou para ser conquistada, e se você se desviar dela lá na frente, o Senhor vai colocar novamente essa mesma montanha na sua frente. Caleb disse: como? Dá-me a minha montanha. Levante a sua mão direita, vamos falar? Dá-me a minha montanha. Outra vez. Dá-me a minha montanha. Outra vez. Dá-me a minha montanha. Observe. Se você tentar falar uma montanha que deve ser conquistada, nada vai acontecer. Você precisa discernir. Existem montanhas que você tem que falar a ela. E existem montanhas que você tem que conquistar. Josué capítulo 14, versículo 12. Abra, Josué capítulo 14, versículo 2. 12. A palavra diz: agora pois, fale comigo, agora. Outra vez, agora. Outra vez, agora. Sempre vai ter esse agora na sua história. Diga ao seu irmão: meu irmão, o seu agora é agora. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Se o Senhor te prometeu aquela montanha, querido, os céus podem passar, a terra desaparecer, mas Ele vai cumprir o que Ele prometeu para você. Os anaquins eram gigantes que viviam naquelas cidades assim tão fortificadas na montanha. Quando os espias viram aqueles homens, o coração deles derreteu. Lembra dos 12? Somente Josué e Caleb é que voltaram, não é? Tem gigante, mas não vamos matar o gigante. A montanha é assim, mas nós vamos conquistar aquela montanha. Caleb era esse homem cheio de visão celestial. Ele viu o impossível. Ele creu que Deus poderia lhe dar aquela montanha de uma forma tão gloriosa. Ele não considerou nem por um instante a possibilidade de seguir o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é lançar a montanha no mar. Mas agora conquistar a montanha. Preste atenção, filho. Algumas coisas na vida simplesmente nunca serão nossas se não pagarmos o preço. Mesmo que sejam coisas que o Senhor já nos deu. Existe uma conquista a ser feita. A terra de Canaã foi dada ao povo de Deus, mas eles deveriam se apropriar dela, enfrentando cada inimigo,
derrotando cada inimigo. Eu sei, eu gosto de dizer que a parte de Deus é dar. A parte de Deus é dar, mas a nossa parte é apropriar. A parte de Deus é dar, mas a nossa parte é apropriar. É algo totalmente diferente. Muitos têm recebido bênçãos tremendas de Deus, mas não tiveram fé e ousadia para se apropriar dessas bênçãos. Simplesmente ficaram esperando que não tivesse nenhum esforço para ele tomar posse dela. A palavra diz que o Senhor Deus enviou vespas para expulsar alguns dos inimigos que habitavam lá a terra. Mas o povo não entendeu isso, não compreendeu isso, não viveu isso. Que situação tão terrível. Sabe, nós temos que ter essa compreensão. Deus deu a terra para o povo. Deus deu. No livro de Juízes, vamos abrir, Juízes. No livro de Juízes, os filhos de Israel, eles não expulsaram os inimigos como o Senhor Deus havia advertido eles, que eles tinham que expulsar os inimigos. Mas eles não fizeram isto. Agora o que aconteceu? Não é Juízes, não, é Números. Números 33, 55. Número 33, 55. Mas o povo o que fez? Ao invés deles terem desapostado, libertado, tomado posse, eles deixaram coisas para trás. Números 33, 55. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões das vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitastes. A bênção de Deus é dar, mas o lado do povo, o povo tinha que fazer o quê? Tomar posse. Mas o povo não fez isso. Deixou tantas coisas para trás, e durante toda a jornada, eles vão ficar sofrendo. Muitos crentes guardam lugares no coração, de onde eles nunca expulsaram o inimigo. E parece que os resultados, problemas constantes, normalmente permitimos áreas não conquistadas em nossas vidas, por causa de desculpas assim tão incrédulas que damos a nós mesmos. Quantas vezes uma pessoa não consegue fluir em Deus pela falta de perdão, a mágoa, a amargura. Pessoas que nunca ficam soltas em Deus, por coisas que já aconteceram há anos, mas aquilo parece estar tão vivo dentro dela. Ela não consegue planar nas alturas, é tão delicado. Por causa da amargura, aquilo vai destruindo. Quando eles entraram na terra de Canaã, havia uma tribo, a tribo de Efraim. E essa tribo procurou Josué dizendo que eles precisavam de mais espaço. A terra está ali, foi dada pelo Senhor, mas eles tinham que conquistá-la. E foram para Josué e disseram: Josué, não temos mais espaço, nós somos numerosos. Josué mandou que eles conquistassem mais território. Então, vocês querem mais terra? Então vocês vão conquistar. Mas a postura deles era de tomar alguma coisa que já tinha sido conquistado. É tão fácil você conquistar o que já está conquistado. Agora olha o que acontece. Josué capítulo 17. Vamos para Josué 17. Do 14 ao 18. Josué 17. 14 ao 18. Diz a palavra. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, esse texto é para mim.
Não sei se é para você, mas eu estou precisando desse texto. Vamos ler juntos, que todos precisam ler. Vamos no 3. 1, 2, 3. Então, o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quião, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã, em suas vilas, como os que estão no vale de Israel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Olhe para mim. A tribo de Efraim reclamou que eles não tinham espaço suficiente. Então Josué responde dizendo para eles conquistarem a montanha. Josué fala para vocês: vão conquistar a montanha. Mas o que o povo respondeu? Eles têm carro de ferro. Eles começam a trazer desculpas. Eles precisavam de mais espaço. Deus disse: olha, o espaço está aí. As montanhas estão aí. Vão, tomem posse. Mas eles sempre têm uma desculpa. Eles têm carros de ferro. Sabe, acho que todos nós temos também assim, como que se fosse uma estante. E nessa estante uma coleção de desculpas que usamos quando queremos explicar o nosso fracasso em conquistar nossa montanha pessoal. Ah, se eu tivesse tido chance de estudar. Ah, se eu tivesse nascido na China e não no Brasil. Ainda que tem muitos chineses que dizem assim: ah, se eu tivesse nascido no Brasil e não na China. Ah, se eu tivesse tido pais, tão amorosos. Ah, se eu tivesse tido isto. O problema é que essas desculpas só funcionam com outros que também gostam de usá-las. Com Josué as coisas foram tão diferentes. Josué, naquele momento de inspiração pastoral, Josué era pastor. Ele diz, olha aí Josué capítulo 14. Olha o verso 17 e 18. Você está com a Bíblia aberta. Josué capítulo 14, verso 17 e 18. Josué 14. Não, Josué 14. É 17, é 17, é 17. É 14 o verso. Ele disse assim, não é capítulo, oh, gente, confusão. Sai, confusão. Sai fora. É Josué 17, capítulo, verso 17 e 18. Não é 14, 18, gente? Confusão. Está aqui na minha frente. Josué 17, 14, 18. Diz assim: vocês são um grande povo, com grande poder. Vocês podem estender suas fronteiras e expulsá-los, mesmo que eles sejam mais fortes e tenham carros de ferro. Vocês são um grande povo, com grande poder. Vocês podem estender suas fronteiras e expulsá-los, mesmo que eles sejam mais fortes e tenham carros de ferro. Eu não sei se aquela tribo queria aquele território mais fácil. Mas no fundo eles queriam que Josué lutasse por eles.
Mas Josué não tirou deles a responsabilidade, nem por um instante. Nós também não podemos nos eximir, ainda que temos promessas tão maravilhosas. Mas nós sempre queremos, pastor Gustavo, lute por mim. Vem Ana Paula e diz, Ana Paula, lute por mim. Vem a Renata e diz, Renata, lute por mim. Mas querido, está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós. Maior é aquele que está em você, meu irmão, do que aquele que está no mundo. Enquanto você se concentra nos carros de ferro, você vai caminhar em derrota. Mas quando você se volta para Cristo que está em você, você vai experimentar sempre a vitória. Há momentos em que Deus sobrenaturalmente lida com nossos problemas. Outras vezes, parece que Deus é o líder da torcida, sabe? Já viu o líder da torcida? Ele fica torcendo. Ele vê você, vai, você vai conseguir, não desista, continue. Você está chegando, não jogue a toalha, continue. Quando você tem o discernimento dessas ocasiões em que Deus luta por você, mas existem essas outras horas que Ele te contempla, como se fosse um líder de uma torcida, olhando para você. Ele olhou para Jó. Jó tinha uma montanha tremenda para ser conquistada. Todos diziam que ele não ia conquistar de forma alguma. Mas Deus estava dizendo, Jó, vai, Jó, vai, Jó, vai, Jó, vai. E no final Jó disse, Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Agora eu sei que o Senhor torce por mim. Deus torce por você. Deus torce por você. A sua parte, a parte de Jó foi apenas uma no final. Ele pode dizer, Deus, naqueles momentos de angústia, de pressões as mais terríveis, Ele dizia, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele me ama, eu sei que meus olhos ainda o contemplarão. Sabe, diante das lutas, dos montes que estão aí na sua frente, é esse momento quando você tem que encher o seu coração dessa verdade, tendo essa compreensão. O Senhor quer nos ensinar a pelejar. Isso exige que sejam diante de nós, muitas vezes, montanhas dominadas pelo inimigo. As montanhas são nossas, mas nós temos que tomá-las das mãos dos adversários. Quem sabe são seus filhos, essa montanha para você conquistar. Seu filho está infestado, seja da droga, seja de situações as mais horríveis. Está ali. Você diz, esse filho é meu. Esse filho é meu. Eu vou conquistá-lo. Eu tenho promessas para eles. Você vê seu marido longe dos caminhos de Deus. Ele que já foi um santo homem de Deus, hoje é um perverso que envergonha o nome do Senhor. Mas você diz, esse marido é a minha montanha. E eu vou conquistá-lo. Eu vou conquistá-lo. Ah, mas eles têm carro de ferro, tem isso, tem aquilo. Lute por mim, Josué. Eu disse, não. Vocês é que irão lutar. Sabe, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos aquilo que somos, novas criaturas. Somos do Senhor. Nós temos que encher o coração sempre dessa verdade. A palavra diz, tende fé em Deus. Porque se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, o que vai acontecer? Ele vai desaparecer, vai desaparecer.
Existe a hora que nós temos que ordenar as montanhas, falar às montanhas. Essas palavras não são uma oração comum. Não é simplesmente a gente falar, ó Deus, por favor, Deus, tira essa montanha e lança no mar. Mas o que ele diz não é isso. Se alguém disser a esse monte, lança-te no mar, ergue-te e lança-te no mar. Aqui o Senhor Jesus não nos manda falar com Deus, mas Ele nos instrui a dar ordens ao monte. Não falar com Deus, mas ordenar ao monte, ergue-te e lança-te no mar. Levante sua mão direita, fale comigo, ergue-te e lança-te no mar outra vez, ergue-te e lança-te no mar outra vez, ergue-te e lança-te no mar. Falar ao monte, ordenando que se lance no mar, é um tipo de oração que chamamos oração de fé. Essa oração de autoridade. Oração de autoridade não é pedir algo a Deus, mas é usar a autoridade de Deus a fim de lidar diretamente com o problema. Essa oração precisa ser aprendida por cada membro de Lagoinha. Você precisa orar com autoridade. Qual o significado de um monte? Um monte pode representar, como eu disse, qualquer problema que se opõe em nosso caminho. É tudo aquilo que bloqueia a vida de modo que não podemos prosseguir. Quando você ou eu, quando nós encontramos um monte, o que vamos fazer com ele? Muitos encontram esses montes em suas vidas, seja no trabalho. Ele começa a orar dizendo, Senhor, remova, Deus remova, remova, remova. Mas ele diz, não, é você. É você que tem que declarar, ergue-te e lança-te no mar. Há uma diferença muito grande. Pedir a Deus que remova o monte, ou ordenar o próprio monte que se mova, são duas coisas diferentes. Vir a Deus e pedir que Ele haja é uma coisa. Comandar diretamente o monte para que se retire é completamente diferente. Você não deve ignorar essa palavra de ordem. Existe autoridade na sua vida. Olhe para o irmão e diga, meu irmão, existe autoridade em sua vida. Outra vez, existe autoridade em sua vida. Em nome de Jesus. Quando você diz, em nome de Jesus. Algumas pessoas dizem, há poder em suas palavras. Escute. Suas palavras não têm poder nenhum. Existe poder na palavra de Deus. Quando você profere a palavra de Deus. A nossa fé não é fé de autoajuda. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Isso é autoajuda. É você declarar a palavra de Deus em sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você proclama a palavra de Deus. Quando você proclama a palavra de Deus. Quando você diz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode falar ao mau humor, sai da minha vida agora. A Renata, minha esposa, ela sempre fala tantas coisas assim. Ela diz assim, sai da minha vida agora. Você pode ordenar a doença, sai de mim, pela vida do Senhor Jesus. Eu me levantarei. Não é falar a Deus, é falar ao monte que está atrapalhando. Ergue-te e lança-te no mar. Quantas vezes de manhã a minha Renata está lá falando. Ela não está falando a Deus, ela está falando aquilo. Aquele monte que está ali afrontando. Ela levanta em coragem. Lança-te no mar. É esse tipo de oração que é de fé e autoridade.
o que capacita você, filho, a fazer essa oração de autoridade, essa fé tão completa, sem duvidar de que aquilo que você está fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Sempre que nós não sabemos a vontade de Deus, nós somos incapazes de ter fé. Se você não sabe que a vontade de Deus é salvar a todos, aí você pode orar assim: não, eu não vou orar pelo Beltrano, porque não é da vontade de Deus que ele seja salvo. Isso é asneira. Você tem que crer a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao quê? Ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós pregamos o Evangelho, você tem que crer que Deus quer que aquela pessoa se converta. Deus quer que aquela pessoa seja salva. Deus quer que aquela pessoa seja liberta. Em quarto lugar, algumas montanhas nos foram proibidas. Então é interessante. Deus é um Deus de amor. Como um pai se compadece dos seus filhos, mas Deus nos proíbe de algumas montanhas. Abra comigo em Êxodo, capítulo 19, verso 20 a 23. Nessa passagem nós vamos ler Moisés e Arão sendo chamados para o topo do Monte Sinai, para eles se encontrarem com Deus. Mas o resto todinho da nação não foi autorizado a subir. Eles somente poderiam ver o que estava acontecendo à distância. Moisés ele foi tão instruído a isolar a montanha para que ninguém, nem mesmo acidentalmente, se aproximasse dela. Olha o texto, Êxodo 19, verso 20. Descendo o Senhor para o cimo do Monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao Monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra. Eu fico imaginando, este era um momento assim, era como que um ápice, depois da saída do povo do Egito. Todos aqueles que estavam ali caminhando, tudo aquilo que eles queriam no coração era o quê? Subir o monte. Imagine se você estivesse ali, você não ia querer subir ao monte? Era algo assim, tão glorioso. Mas existem certas coisas que simplesmente nós não podemos mudar. Existem coisas que nós não podemos mudar. Tem uma oração muito famosa, que as pessoas todas conhecem, que diz assim: Deus, conceda-me serenidade. Conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para fazer diferença. Existem coisas que você pode mudar. Existem coisas que você não pode mudar. Mas você pode pedir: Senhor, dá-me sabedoria, para eu poder entender o que eu posso mudar, o que eu não posso. Esse monte aqui, Deus disse para o povo: vocês não podem subir nele, nem se aproximar dele. Quase todas as coisas podem ser mudadas pela oração, mas algumas que nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar nosso parentesco pela oração. Deus, eu quero ser filho da Renata. Tem gente que você pode orar, você nunca vai ser filho dela.
Compreende? Deus, eu sou homem, mas eu quero ser mulher. Nunca vai mudar. Pode mudar do lado de fora. Pode encher, ter mamar, muita coisa, mas não é. Pode, não tem coisa que não muda. Não muda, não é para mudar. Nunca. Você pode orar, não vai receber. Não é assim. Deus disse, vocês não podem subir esse monte. Existem coisas que nos foram negadas. E aquilo que Deus nos negou, não é porque Ele seja mau. É porque tudo que Ele faz é perfeito. Nós somos completos. Antes que o mundo existisse, Ele já nos conhecia. Muitas vezes nós queremos conquistar aquilo que Deus diz não. E para terminar, eu queria deixar com vocês apenas duas coisas. Se Deus não quer você lá, não deseje ir para lá. Vamos falar? Se Deus não quer você lá, não deseje ir para lá. Outra vez? Se Deus não quer você lá, não deseje ir para lá. É um fato da vida que aquilo que você alimenta cresce, mas aquilo que não é alimentado morre. Se Deus fecha uma porta para nós, ou nos diz algo, alguém, nós temos que perceber o seu caminho. Nós temos que entender sempre que o caminho do Senhor é melhor. E simplesmente nos render e submeter. Se pararmos de alimentar o desejo, isso vai desaparecer. Em outras palavras, se existe um relacionamento que você sente que Deus não autorizou você perseguir ou entrar nele, você precisa parar e reconhecer o seu senhorio, o amor dele por você. O Pai sempre tem o melhor caminho para os seus filhos. Uma coisa é fazer a sua vontade. Olhe para mim. Uma coisa é você fazer a vontade de Deus. Outra coisa é você amar a vontade de Deus. Existem pessoas que fazem a vontade de Deus reclamando. Alguns entregam seus dízimos reclamando. Amar a vontade de Deus traz alegria. Amar a vontade de Deus traz alegria. Se chegarmos ao ponto de amar a vontade do Senhor, nós nunca vamos desejar aquilo que Ele não tem para nós. Quando o povo de Israel vinha caminhando no deserto, o Senhor ordenou que eles contornassem a montanha de Esaú, porque aquela montanha tinha sido dada a outro. E eles não foi permitido a eles nem pisar ali. Deuteronômio capítulo 2, verso 1 a 5. Olha que coisa tão interessante. Você vai perceber que Deus isola montanhas, não porque Ele quer que sejamos infelizes. Muito pelo contrário. Ele está tentando nos impedir de dar à luz, muitas vezes, um Ismael. Ismael, você sabe a história, foi aquele filho nascido de Abraão, a escrava, que se chamava Agar. Olha aqui o que diz. Deuteronômio 2, 1 a 5. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou dizendo, tendes já rodeado bastante essa montanha. Tendes já rodeado bastante essa montanha. Tendes já rodeado bastante essa montanha. Virai-vos para o norte. Ordena ao povo dizendo, passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda pisada da planta de um pé. Pois Esaú dei o que por
por possessão a montanha de Seir. Aquilo que Deus deu a alguém, nunca queira tomar. Aquela montanha foi dada aos filhos de Esaú, e o povo disse, não queremos isso. Eu disse, olha, nem o tamanho da sua pegada vocês devem tomar. Queira apenas aquilo que Deus tem para você, querido. Em último lugar, se Deus não lhe deu essa montanha, procure outra. Vamos falar? Se Deus não lhe deu esta montanha, procure outra. Davi queria construir uma casa para Deus. O Senhor Deus havia dito que ele não poderia fazer. Deus não permitiu. Deus falou, Davi, você não vai construir, Davi. Você não vai construir. Não vai ser você que vai construir o templo. Não foi isso que ele fez. Aquilo que Deus deu, Deus deu. A palavra diz, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Existem montanhas que você vai simplesmente falar e elas vão desaparecer. Existem montanhas que você vai conquistar. E existem montanhas que não são suas. Essas montanhas você deve apenas dizer, Senhor, é do outro. E eu me alegro que assim seja. Amém? Vamos ficar em pé por um instante. Os músicos tomem seus lugares. Dê a mão ao seu irmão. Antes de celebrarmos a ceia. Talvez hoje você tenha recebido uma resposta. Dê a mão ao irmão que está aí pertinho de você. Olhe para ele e fale, meu irmão, nesta manhã eu entendi por que a minha montanha não está se movendo. Algumas montanhas devem ser escaladas. Muitas vezes você vai subir na montanha, e quando cai, você não começa novamente de onde você estava. Um alpinista está subindo, ele caiu, ele começa tudo de novo. Está escrito assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Comece tudo de novo. Comece. Volta à prática. Volta à prática. Não há nenhum substituto para a oração. O modo de escalar não é fisicamente. Nossa fé é uma fé espiritual. Não há nenhum atalho para a oração. Não há nenhuma recompensa fácil. Mas os que oram, recebem. Vimos que algumas montanhas devem ser conquistadas. Algumas montanhas você tem que ordenar essas montanhas. Mas algumas montanhas nos foram proibidas. Se você é casado, você é proibido de olhar para a montanha do outro. A pessoa fala, fulano caiu em pecado. Não, ninguém cai em pecado. Ninguém cai em pecado. Pecado é uma escolha. Mas como começa o pecado? Com olhar a montanha do outro. E há um ditado que diz que a montanha do outro é sempre mais verde. É mais frutífera. Não, querido. Você ouviu hoje, algumas montanhas nos foram proibidas. Se Deus não quer você lá,
não deseje ir para lá. Se Deus não deu a você essa montanha, procure outra. Procure outra. Nossa vida é marcada pelas reconquistas. E nós temos aprendido que tudo na vida é como termina que se conta. Lá no Monte Everest, primeira vez que o homem colocou a sua bandeira lá em cima. Conquista. Há poucos dias morreu aquele astronauta que pela primeira vez pisou na Lua. Conquista. Se alguém já foi, outro pode ir também. Nosso chamado como igreja, desde a fundação da igreja da Lagoinha, eu não consigo explicar isso, mas veio de Deus. Deus plantou você aqui para você ser uma inspiração. A igreja da Lagoinha não é o pastor Márcio, pastor Gustavo, Ana Paula, todos os pastores da igreja. Nós somos o corpo, nós somos igreja. E Deus tem nos dado uma visão de conquista. E você precisa não apenas dar a mão, irmão, viver sonhando com isso. De vermos 10% de Belo Horizonte salva. Não estamos fazendo nada, não queremos nos medir com ninguém. Nunca os irmãos me ouviram falar que estamos competindo com alguém. Nosso desejo é apenas um: de trazer a salvação, levar a palavra, anunciar. E Deus te plantou aqui, filho, para juntos conquistarmos, juntos subirmos. Queremos cumprir a vocação que Deus nos deu. O único monte que nós nunca precisamos conquistar, porque foi Ele que conquistou por nós, foi o Monte Calvário. Foi Jesus. E fincou no alto do monte o símbolo da sua conquista, que é a cruz. A mensagem que nós pregamos é a mensagem da cruz, é a mensagem da conquista, que Ele já conquistou. É através de Jesus que vem a paz, é através dele que vem o perdão, é através dele que existe essa esperança da ressurreição. Ontem faleceu o pai de um diácono querido, Wilfred, esposo da Rita. O sepultamento dele será hoje, às 5 da tarde, no cemitério da Colina. Não sei quantas vezes eu já estive ali no cemitério da Colina, dirigindo um culto fúnebre. Mas sempre, quando aquele que partiu, aquele que morreu é alguém que tem o Senhor, eu sei do símbolo da vitória, que é a cruz. Levante a mão do seu irmão bem alto. Diante de tantos montes, eu fiquei perguntando ao Senhor qual canção. Diga para o irmão que está do seu lado: há montes que você precisa conquistar. Amém? E nós vamos entrar na terra prometida com o nosso general. Amém? Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo.
a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Aleluia. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Mas há outras montanhas, diga para o seu irmão, há outras montanhas que você tem que expulsar. E ela se moverá. Amém? Aleluia. Vamos cantar, igreja. Se tiveres fé como um grão de mostarda, isso lhe diz o Senhor, que se tiveres fé como um grão de mostarda, isso lhe diz o Senhor, você diria para a montanha, mova-se, mova-te. Tu dirias para quê? Para a montanha, mova-te, mova-te. Essa montanha se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá. Cante pro irmão do lado. Se tiveres fé como um grão de mostarda, cante pro irmão do seu lado. Isto te diz o Senhor, que se tiveres fé como um grão de mostarda, isto lhe diz o Senhor, então dirias para a montanha, mova-te, mova-te. Então dirás a montanha, mova-te, mova-te. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, ela se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, ela se moverá, ela se moverá, ela se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá. E nesta manhã de ceia, eu creio que nós podemos cantar, que nós vamos tomar posse. Diga para o seu irmão, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós nos apropriamos do que Ele conquistou por nós no Calvário, amém? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós.
Obrigado, Senhor. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos Deus pra nós, tomamos posse. Aleluia. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior do que o que está no mundo, bem maior do que o que está no mundo, bem maior. Tu és bem maior, Senhor. Tu és maior, é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais uma vez declare: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos. Nesta manhã nós recebemos, Senhor. Nada mais nos resistirá. Seu coração, olhe para mim, a mão no coração. Nós acabamos de cantar tudo que Jesus conquistou. Tudo que Ele conquistou ali naquele monte, nós não poderíamos conquistar por nós mesmos. Ele conquistou por nós. Tudo que o nosso coração precisa, Ele já conquistou. Tudo que nós precisamos é descansar na conquista dEle, porque Ele foi e conquistou em nosso lugar. Talvez você esteja conosco, ouvindo essa palavra, mas muitas vezes você já ouviu do Evangelho, mas até hoje você não se apropriou de tudo que Jesus conquistou ali na cruz. Ele conquistou o perdão para os seus pecados, Ele conquistou a vitória plena sobre o inferno, Ele conquistou a paz para o seu coração. Tudo aquilo que você sonha, Ele conquistou. Mas Ele conquistou para você algo que, se você tomar posse, ninguém vai poder tirar, que é a sua salvação, a vida eterna. Quem sabe você é alguém que um dia andou nos caminhos dele e se afastou. Hoje é o dia de você voltar para Ele, porque Ele já conquistou. Ele já conquistou a sua salvação. Tudo Ele conquistou. Nessa manhã, quando vamos celebrar a ceia, os pastores vão passar para os diáconos os elementos da ceia, o pão e o vinho. Queria que todos ficassem em pé. Só fique assentado quem for paralítico, e no momento que você levantá-lo, talvez não, ele pode ficar em pé. Olhe para mim. Feche os seus olhos por um instante. E eu quero me identificar com você em uma oração. Quero orar com você, como se fosse você orando. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor conquistou na cruz para a minha vida. Eu reconheço
que sou um pecador, preciso da salvação. Nesta hora, eu abro o meu coração e eu te convido, ó Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me afastei, desviei. Nessa hora, eu volto aos teus caminhos, querendo o teu perdão para a minha maior conquista. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração agora, você não vai responder, não vai repetir. Meus diáconos todos apanhando as bandejas agora. Quero orar sozinho por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, mas hoje você volta aos caminhos. Eu quero orar por você. Você que se reconcilia com ele, você que volta aos caminhos dele, aí no seu lugar, para que eu ore em seu favor. Quero pedir que você levante uma das suas mãos. E com esse gesto você estará dizendo: eu hoje entrego minha vida a Jesus. Ou eu volto aos caminhos dele. Levante mais alto que você puder a sua mão. Eu estou vendo essas mãos erguidas, sem constrangimento algum. Pode levantar a sua mão. Pode levantá-la. Isto. Nós vamos orar por você agora. Mas eu queria orar com vocês aqui à frente. Queria que você saísse lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo. Você que ergueu a sua mão, ou mesmo você que não ergueu a sua mão, mas que hoje, agora, você toma Jesus como seu Senhor e Salvador. Deixe seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Pode deixar o seu lugar, pode vir. Queria pedir que cada crente que está aqui, quem já é crente aqui, levante a mão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Pode ajoelhar. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento dos céus para você. Você que já ouviu do Evangelho, mas até hoje não se rendeu a Jesus, é a hora de Deus para você. Você que estava desviado, mas hoje volta aos caminhos dele. Deixe o seu lugar e venha. Pode vir. Seja um homem ou uma mulher, um casal ou sozinho. Todos podem vir. 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 É a hora de Deus. Deixe seu lugar e venha. Toda vida, todo poder. Vem. E tudo que Deus tem para dar. Vem. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida e todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está
no mundo. A palavra diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Meus queridos diáconos, comecem a distribuir o pão e o vinho. Meu irmão, no momento que você receber o pão e o vinho, imediatamente você deve assentar. Fique em pé até receber o pão e o vinho. Mas você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui, junto com estes, esta é a hora de Deus para você. Você ouviu nesta manhã que o único monte que foi conquistado para nós, Jesus conquistou. Quem tinha que estar ali no alto daquele monte seria eu, seria você. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Nós temos uma facilidade tremenda para esquecer. Mas para que nós jamais pudéssemos esquecer dessa realidade, periodicamente, eu e você celebramos a ceia. Momento quando comemos do pão, quando bebemos do cálice e anunciamos que Jesus morreu. Mas a palavra diz: até que Ele venha. Porque Ele está vivo. Ele ressuscitou, a vitória cabal foi dele, e nós o amamos e nós o adoramos. Enquanto você recebe o pão e o vinho, vamos adorá-lo. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou, e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se
Coloquemos-nos todos em pé. Levante o cálice com o vinho e o pão. João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus nos amou. Ele subiu ao monte em meu lugar. Eu não conseguiria subi-lo, nem você. Mas Ele subiu.